a idade das trevas. O mundo ficou atrasado em 400 anos. Quantos anos? O povo da época não tinha a Bíblia na sua língua. A Bíblia só existia em latim, que era a língua do clero. O povo vivia na ignorância. Mas aí Deus levanta na Itália um homem chamado Jerônimo Savonarola, e ele desafia a autoridade do Papa e diz assim: em 2 anos tu morrerás. E isso acontece. Os italianos se convertem a Jesus através de um homem chamado Jerônimo Savonarola. Queimaram ele na fogueira, mas o poder de Deus não parou. Aí na Boêmia, Deus levanta outro homem chamado João Hus. João Hus também começou a pregar a palavra de Deus na língua do povo. Pegaram João Hus, amarraram num tronco e colocaram fogo em João Hus. E diz a história que João Hus, quando ele estava queimando, ele olhou para seus algozes e disse: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne e vocês não poderão queimar. 100 anos depois, surgiu na Alemanha, fixando na Catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, um homem chamado Martim Lutero, que começou a pregar e a dizer que o justo não precisava pagar as indulgências, mas que o justo vivia pela fé. E Martim Lutero tirou a Europa das trevas. Porque o poder religioso não pode parar a igreja. Aí Deus levanta em meados de 1700 na Inglaterra um homem chamado John Wesley. Quem foi John Wesley? John Wesley é conhecido como Tição tirado do fogo. Ele andou, escute isso, 360 mil quilômetros a cavalo, pregando o evangelho, o equivalente a 10 voltas no mundo. John Wesley começou a pregar a palavra e tirou a Inglaterra das trevas. Mas a história diz que a igreja anglicana ficou com ciúme de John Wesley, começou a perseguir ele. As autoridades eclesiásticas anglicanas chamaram John Wesley, olha só, e eles disseram assim: John Wesley, você não tem igreja, você não tem paróquia para pregar. John Wesley olhou para eles e disse: a minha paróquia é o mundo. E ele ganhou a Inglaterra para o Senhor Jesus. Porque poder religioso não pode parar a igreja. Aqui no Brasil, há décadas atrás, escute isso, eu vou falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Quem quer ouvir? Algumas décadas atrás, aqui no Brasil, não tinha artista gospel, não tinha celebridade gospel, não tinha cantor gospel que dizia assim: eu estou acima da média. Não existia. Não existia pregadores famosos que cobravam altos cachês para virem pregar numa igreja. Não havia tantos teólogos. Os irmãos, os pastores que pregavam não sabiam nem o que era teologia sistemática, e muito menos hermenêutica ou homilética. Não. Eles eram semi-analfabetos. Mas quando eles abriam a boca, a unção e o poder e a glória de Deus se manifestava na igreja. Naquela época nós não tínhamos programa de televisão, nós não tínhamos programas de rádio. Nós evangélicos éramos perseguidos, éramos zombados, chamavam nós de Bíblia, aleluia, fanáticos. Nossas igrejas eram apedrejadas, mas havia poder de Deus na igreja. Quando a pessoa entrava pela porta da igreja, ela sentia o fogo e a unção de Deus.
as pessoas pensavam assim: eu estou em pecado, meu Deus, se eu entrar na igreja, Deus vai levantar um profeta e vai revelar o meu pecado. A igreja era assim. Nós éramos perseguidos pela religião. O meu avô materno morreu ano passado. Irmão José Leandro Carneiro foi um pioneiro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade onde ele morou há muito tempo e morreu. Escute isso. Meu avô materno, a Igreja Assembleia de Deus da cidade dele surgiu na casa dele. Aonde? Era uma casinha simples, onde os crentes se reuniam e o poder de Deus se manifestava. Não havia caixa de som, não havia microfone, não havia playback, mas havia unção de Deus. Não havia, escute isso, não havia luz elétrica, havia luz de lampião, mas a presença de Deus estava ali. Aí meu avô materno contava, irmão José Leandro Carneiro, já está com o Senhor na glória. Ele contava que os religiosos da cidade, escute isso, cercaram a casinha do meu avô e falaram assim: aleluia! Crente, sai para fora. Se vocês realmente creem nesse Deus, nós queremos conversar com vocês. Armados de pedras, de paus, com foguetes, com armas às mãos. O meu avô falou para os crentes: deixe a porta da igreja aberta, não feche a porta da igreja, porque o nosso Deus que nós servimos é maior. E meu avô materno contava que os religiosos, o poder religioso, jogava foguetes, pedras, e pegava em cima, na parede, e pegava no lado, e não entrava dentro da igreja. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro estava sobre aquele lugar, e o poder religioso não pode contra o poder da igreja. Quem está ouvindo o que Deus está falando, diga amém.